Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 17 de abril, estamos caminhando então no norte da Espanha e no País Basco do Sul, e hoje estamos andando de Saraut a Deba, ou Deba. É uma caminhada muito linda, nós vamos passar por Sumaiá, sempre às margens do Oceano Atlântico, mas não muito longe da montanha também. É uma região muito linda e hoje vamos estar meditando sobre uma coisa muito importante. Vamos estar meditando de que o crente, o discípulo de Cristo, ele deve caminhar como alguém que foi crucificado com Cristo. Vamos ler, a princípio, o nosso texto de base, que é Filipenses 3,16. Tão somente andemos de acordo com o que já alcançamos. Andar, aqui traduzido como viver, vivamos, é a tradução do verbo stoikos, que quer dizer caminhar, andar, marchar, da mesma forma. Marchando como um soldado, da mesma forma, mesma regra. E a gente viu que a primeira forma de andar com Deus é andar na justiça de Deus pela fé. Em seguida, no dia 17, a gente viu, hoje é dia 18, desculpa, a gente viu que nós precisamos caminhar como novas criaturas que somos. E hoje eu gostaria de, utilizando o mesmo texto de Gálatas 6,16, que nós precisamos caminhar como pessoas que foram crucificados com Cristo. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra. Aqui é a tradução do mesmo verbo que a gente encontra em Filipenses 3,16. Paz e misericórdia com aqueles que andam segundo a mesma regra. Então, como eu disse ontem, eu sou curioso, e eu olhei os dois textos que vêm antes deste texto. Ontem foi o verso 15 e hoje o verso 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. É assim que Paulo está andando como uma pessoa que foi crucificada. Não mais vivo eu. É o que ele vai dizer no mesmo livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Não ando, ele está dizendo, da mesma forma que antes, agora eu estou andando com Cristo. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha que coisa maravilhosa, ele se entregou por mim. Percebe que a forma de caminhar aqui, a forma de andar, é andar como Jesus. É a única forma. Quando você anda como Jesus, você anda crucificado, ou seja, o seu ego. Na verdade, em grego, ele está dizendo ego. O ego foi crucificado com Cristo Jesus. A sua religião, a sua forma própria de pensar. Pedro diz que Deus nos resgatou da forma inútil que a gente conheceu, que a gente herdou dos nossos antepassados. Inútil. Para Deus é inútil, não produz nada de eterno. Quando você caminha crucificado, quem vive é Cristo. Aí, de vez em quando, você tem aquelas ideias loucas, né, que passam pela cabeça de certos crentes, de dizer, eu sei que eu não deveria dizer o que eu vou dizer, mas vou dizer a si mesmo. Não diga. Se você sabe que não deveria dizer, então não diga. Sua língua precisa ser crucificada com Cristo. Nada pior do que língua de crente que não é crucificada, não é mesmo? A língua traz muito dano à vida da pessoa e à vida da igreja. Sou pastor há mais de 30 anos, eu sei que a maioria dos problemas que a gente teve que tentar resolver foram provocados pela má utilização da língua do povo. E não se iluda. Na Europa, na França, em todo lugar, o ser humano é exatamente igual. Esse desejo horroroso que a gente tem de falar mal da vida dos outros, isso é internacional. Que Deus possa nos ajudar a crucificar a nossa língua. Em Gálatas, Paulo vai dizer que nós já fomos crucificados com Cristo, como aqui em Gálatas 5:20, mas no final do livro de Gálatas, ele diz aos irmãos da Galácia que eles precisam crucificar a carne deles todos os dias. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a vivermos uma vida de peregrinos crucificados com Cristo. Que Deus nos abençoe.